Olá, meu irmão, graça e paz em seu coração. Meu querido, hoje estamos lendo Jesus no Lar. É uma obra de autoria de Francisco Cândido Xavier, nosso Chico Xavier, pelo espírito de Neio Lúcio. E o tema, o título de hoje é o argumento justo. A gente vai tentar fazer um resumo para conseguirmos não deixar escapar nada, tá? E aí aqueles que puderem acompanhar, podem buscar no Pentateuco Kardeciano, que encontrarão ali na letra J, Jesus no Lar, tá? E o capítulo é o 38. A página nossa é a 218. Às vezes muda, de acordo com a edição. Mas o título é sempre o mesmo. Então diz assim, André e Tadeu eles se reuniam sempre, meus irmãos, na casa de Simão Pedro, tá? E eles estavam entristecidos, André, no caso, e Tadeu, porque poucas horas antes de reunirem-se na casa de Simão, eles foram constrangidos a sair rapidamente de lá porque surgiram os malfeitores. E eles não tiveram aquela reação, vamos dizer, muito brusca. Vamos dizer que eles não estivessem esperando. Mas depois que, como nós falamos, a ficha caiu, eles voltaram para casa, no caso para casa do amigo, do irmão Pedro, irmão em fé, e eles voltaram irritadíssimos, porque não conseguiram desabafar naquela hora. E não conseguindo conter, o Tadeu chega para Jesus e fala assim: Jesus, o Senhor tanto nos fala, conversa conosco acerca da glória que está reservada lá nos céus para aqueles que são bons, para aqueles que controlam a cólera. De fato, eu desejo sinceramente servir a Boa Nova, mas eu sei que meu coração ainda é indisciplinado e ingrato. Eu ouço, eu escuto as coisas, tudo do Evangelho. Mas quando eu estou na rua, lá fora, no mundo, eu no fundo, eu acho que não sou um bom espírito, um ser muito bom. Porque eu fico me queixando, eu fico me lamentando. Eu não consigo acatar, perdoar e simplesmente esquecer. Aí André, aproveitando um pouquinho da chatice do Tadeu, falou assim: eu também acho a mesma coisa. Mestre, pior. Eu acho que do meu lado, eu aparentemente sou ovelha obediente, mas no fundo, volta e meia eu me desligo das coisas, seja uma palavra que chega, seja qualquer coisa. Se o Tadeu fica colérico, eu fico triste e não consigo ficar aguentando insultos, sabe? Eu não tenho nem força para reagir. Aí eu pergunto, Senhor, será justo eu prosseguir? Vou ensinar o que é para os outros na prática do bem, se eu não consigo nem a mim me colocar, Aí André ficou quietinho e o dono da casa, nosso querido Simão Pedro, falou assim: Jesus, eu por minha vez observo que não passo de um mísero espírito, inferior, endividado, na verdade eu sou o pior de todos. Cada noite que eu me retiro para orar, eu fico espantado diante da coragem louca que eu venho abraçando os meus compromissos. Eu assumo uma coisa, assumo outra, mas eu vejo que a minha fragilidade é imensa. Os meus débitos são maiores ainda. Como que eu posso servir ao reino se eu me encontro incompleto, insuficiente? Vocês não vão acreditar, meus irmãos. Não bastando Tiago, filho de Alfeu, falou também abatido: eu na minha consciência reparo quão longe me encontro da Boa Nova.
Muitas vezes, depois de eu me reconfortar, diante de tudo que o mestre fala, eu vou para o meu quarto. E quando eu chego, fico analisando os abismos das minhas faltas. Minhas faltas são inúmeras também. E aí me vejo em pavorosas desilusões. Não é só você não, André, eu também. Eu me sinto assim. Será na realidade que eu sou um discípulo sincero? Será que eu não estou enganando a mim mesma? Opa, desculpem, a mim mesmo? Ou será que eu estou enganando o próximo? Aí Tiago diz, ai, como me irrita essa incerteza. Será que eu não sou, na verdade, um mistificador? Observe, meus irmãos, naquele momento, milhões de vozes se faziam ouvir no cenáculo. Todos se deixaram tomar pela amargura. Isso passa, tá? Isso pega. Alegria pega, tristeza pega também, mau humor pega também. Bom, vamos voltar à leitura, né? A nossa reflexão. Aí Jesus parou, olhou, observou, todo mundo entre o desapontamento, entre a tromba, né? Aquela carinha murcha, o desânimo. E como sempre, tocado de quê? De bom humor, ele esclareceu. Em verdade, o paraíso, esse paraíso que sonhamos, ainda vem muito longe. Eu não vejo aqui nenhum companheiro ao lado. A meu parecer, os anjos na indumentária celeste ainda não encontraram domicílio no chão áspero, no chão escuro em que pisamos. Meus queridos, somos todos aprendizes do bem, a caminho do Pai. Não devemos menoscabar a bendita oportunidade de crescer para Ele no mesmo impulso da videira que se eleva para o céu depois de nascer no obscuro seio da terra. Alastrando-se compassiva, dizia Jesus, para transformar-se em vinho reconfortante, destinado à alegria de todos. Mas se vocês se declaram fracos, devedores, endurecidos e maus, e não são os primeiros a trabalhar para se fazerem fortes, e redimidos, e dedicados, e bons, em favor da obra geral da salvação, não me parece que os anjos devam descer da glória dos cismos para substituir-nos nos campos das lições da terra. O remédio, antes de tudo, se dirige ao doente, o ensino ao ignorante. De outro modo, penso, a boa nova de salvação se perderá, ou se perderia, por ser inadequada e inútil. Adivinha o que aconteceu, meus irmãos? As lágrimas dos discípulos transformaram-se em intenso rubor. Naquele instante, irradiou-se na fisionomia de cada um deles a oração sentida do amigo divino. Imprimiu um ponto final no assunto. Vamos orar? Obrigada, Senhor, pela oportunidade bendita. Acolhe esse irmão que conosco ora. Dai a ele a força, o amor e o renovo, para que amanhã, no novo dia, ele sinta-se mais feliz, mais completo, mais esperançoso. Sê conosco, Senhor da vida, hoje, amanhã e sempre. Graças a Deus.